Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo trata das espécies de tributos e seus elementos. Primeiro vamos tentar entender o que é tributo. Segundo a definição do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. São pagamentos obrigatórios, tá, instituídos em lei, com algum fato vinculado a ele, tem que ter algum fato que produza a cobrança desse tributo, feito a particulares eu quero dizer privados, né, entes privados, com objetivos diversos de manutenção do governo e de seus serviços. Primeiro começamos com as espécies de tributos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios. Todos eles são espécies dentro do grupo tributos. Se ouvirem um barulho de chuva, não liguem não. Vamos agora dissecar cada um deles. Impostos. É um montante recolhido, né, com o objetivo da manutenção do governo e sua infraestrutura. Serve para garantir os serviços públicos. Ele não é opcional, como o nome diz, é imposto, é obrigatório, e não há obrigação por parte do governo, que chamam de contraprestação, né, de informar no que ele está sendo utilizado. Então, exemplo, imposto de renda. O governo recolhe do contribuinte e utiliza para qualquer finalidade que ele determinar. Taxa é a cobrança para a utilização de certos serviços. Também é imposta, né, igual como o imposto, é obrigatório, só que o governo informa exatamente porque ela está sendo utilizada. Então, por exemplo, taxa de iluminação pública. Contribuição de melhoria ocorre quando existe uma obra pública, essa obra valoriza o imóvel e com a valorização do imóvel há uma cobrança de uma taxa. Essa taxa ela não pode ultrapassar o valor que o imóvel valorizou. Contribuições especiais servem para financiar a Seguridade Social, sindicatos, eles possuem um fim específico, ok? Não há necessidade de contraprestação, ou seja, o governo não precisa explicar para que fim está sendo recolhido. Ele pode instituir essa cobrança quando ele bem entender, não necessita de fato gerador. O que é fato gerador? Nós veremos mais à frente, até o fim desse vídeo. É para finalidade de algum serviço público, mas atende interesses específicos. O que seriam interesses específicos? Por exemplo, conselhos, né? CREA, CRM. Qual um bom exemplo de contribuições especiais? O PIS. O PIS é uma. Financia a Previdência, por exemplo. Essas contribuições especiais, elas normalmente são instituídas pela União, mas se a Previdência ela está vinculada aos estados e municípios, elas podem ser instituídas também pelos estados e municípios. Empréstimos compulsórios só podem ser criados por lei complementar, só em casos extraordinários, como calamidade pública ou guerra, e uma vez que é arrecadado, esse recurso só pode ser utilizado para a finalidade que consta na lei. Agora que vocês sabem já todas as formas que o governo utiliza para taxar a população e as empresas, eu vou entrar no resumo dos elementos envolvidos na tributação, ok? São as obrigações tributárias, fato gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo, alíquota e adicional e imunidades. Lembrando que depois vamos aprofundar em cada um deles, ok? Existem duas obrigações tributárias, a principal e a acessória. A principal é o pagamento em si do imposto. Essa é a obrigação. Ela surge junto com o fato que gera a obrigação e ela termina junto com o crédito, quando efetivamente é pago o imposto. A acessória ela é diferente. Tem uma característica mais de fiscalização e de complemento da principal. Se ela não é cumprida, ela se torna principal. O que seria uma obrigação acessória? Por exemplo, a emissão de uma nota fiscal. Se você não emite, não tem um documento que comprove aquela operação. E o governo pode entender que você está
fugindo da lei, fugindo de impostos, que a obrigação ela existe de qualquer forma, né? Se tem o fato gerador, ela tem obrigação. Agora, se você não paga o imposto, não recolhe o imposto para o governo ou não gera nota fiscal, aí caracteriza crime. O fato gerador, essa altura já deve estar um pouquinho claro, né? É o fato exatamente do que está na lei. Quando na sua atividade, da sua empresa, chega naquilo que está na lei, né? Alcança aquilo que está na lei, esse é o fato gerador. É o fato que dá nascimento à obrigação jurídica de pagar, de recolher o imposto para o governo. Contribuinte ou responsável. O contribuinte é o sujeito passivo, quem sofre a tributação. O responsável é o responsabilizado para recolher. Nem sempre é o mesmo? Não, nem sempre é o mesmo. Por exemplo, a empresa quando recolhe do empregado o INSS, né, quem está pagando é o empregado, mas quem está recolhendo para o governo é a empresa. Base de cálculo é o valor final, onde é aplicado um percentual que se chega ao valor do imposto. Mas essa base ela não vem pronta, ela precisa ser encontrada, calculada. E aí cada imposto tem um sistema de regra, cada regime tributário tem seu sistema de regra e depende de cada situação. Coloquei até um exemplo aqui, por exemplo, a receita de 100 menos 60 de custos e despesas. É claro que é um exemplo fictício, muito raso. Esse 40, esse resultado é a base de cálculo, é ali que vão aplicar o percentual para cobrar o imposto. A alíquota é o que eu expliquei no slide anterior, é o percentual que aplicamos sobre a base de cálculo, né? Uma vez que achamos a base de cálculo, seja qual for o imposto, nós aplicamos um percentual, a alíquota. Esse percentual está determinado na lei. Imposto de renda pode ser 27,5%, 15%, contribuição social 9%. E o adicional, em alguns casos, ele aparece, como por exemplo no presumido, se excede a base de cálculo do imposto, então é aplicado também um adicional que também está determinado na lei. E por fim, imunidades. Imunidades são limitações previstas em lei para cobrança de impostos de certos sujeitos. Um exemplo disso, por exemplo, é o papel que vai no livro, no jornal. Esses aí não podem cobrar imposto. Então são imunidades. Existem outras, é claro, né? Não é só essa. Agradeço a audiência. Se o vídeo foi útil, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu gostei, um comentário, sugestão, elogio, crítica. Se assim eu posso nortear o meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.